Um dos finais mais decepcionantes da história humana ocorreu em 4 de setembro, 476. Um império que, em um momento, se estendia desde as cercanias do norte da Grã-Bretanha até as fronteiras desérticas da Síria e norte da África, finalmente chegou ao fim. Isso não aconteceu com algum grande crescendo, mas sim com o som mais lastimável e choroso. O saque da cidade por Alarico no ano 410 foi o prego final no caixão da cidade, que havia sido devastada por décadas de conflito e instabilidade política. Cabe a Odoacro, algumas décadas depois, visitar a cidade que anteriormente servira como capital imperial e coagir a abdicação de Rômulo Augusto, um imperador que tinha apenas 16 anos na época. O destino do deposto imperador menino é desconhecido, mas quando ele foi removido do poder, o Império Romano já não era mais uma entidade política viável, pelo menos deixou de existir na porção ocidental da Europa. No Oriente, o Império continuou a prosperar. A nova capital, estabelecida por Constantino em 330, Constantinopla, já havia servido como o assento de fato do Império por mais de um século naquele ponto, com Roma mantendo apenas sua significância ideológica e histórica. Os objetivos políticos e administrativos pragmáticos de Diocleciano, de um século antes, foram realizados graças a Teodósio I em 395, quando o Império foi efetivamente dividido em dois. O conceito de Roma continuou a exercer um atrativo para o emergente Império Bizantino no Oriente. No entanto, Renovatio Imperii, que literalmente se traduz como a restauração do Império, permaneceu pouco mais do que um devaneio. Coube ao imperador Justiniano, que governou de 527 a 565, reunir o Império após a divisão. O imperador Justiniano e suas origens modestas serviram como uma boa cobertura para os planos ambiciosos que Justiniano tinha para o seu futuro. Por volta do ano 482, ele nasceu em uma humilde família de camponeses romanos ilírios na antiga cidade de Dardânia, que agora é conhecida como a moderna cidade de Diácova, na Macedônia do Norte. No entanto, ele era um falante natural do latim, e acredita-se que tenha sido o último imperador romano a poder fazê-lo. Após ele, o grego se tornaria a língua predominante no Império Bizantino. Tornar-se a língua oficial do Império, além disso, nasceu por volta do ano 480, o mesmo ano em que Teodarrado, que mais tarde se tornaria rei dos ostrogodos, nasceu lá. A mãe de Justiniano, Vigilantia, tinha um irmão chamado Justin, que era bastante influente na comunidade durante o tempo em que seu sobrinho estava nascendo. Justin estava servindo como líder de uma unidade de Exciters, que eram os guardas imperiais estabelecidos em 460 pelo imperador Leão Puim. Assim como as unidades da guarda imperial que eles haviam substituído anteriormente, os Scoli Palatini e os pretorianos em Roma, os Exciters descobriram que estavam em uma posição ideal para desempenhar o papel de criadores de reis. No entanto, antes disso, Justin era responsável por monitorar o progresso acadêmico de seu sobrinho. Justiniano foi levado para Constantinopla para questionamento, onde obteve uma educação que compreendia instrução em direito, teologia e história romana. Essas são 3 disciplinas que viriam a determinar o caminho que sua vida tomaria nos anos seguintes. Durante esse período, Justin estava trabalhando como membro da equipe da Guarda Imperial, indicando que ele estava em uma situação favorável. Após a morte de Anastácio em 518, Justin foi nomeado imperador, e dizem que seu sobrinho lhe prestou grande apoio. Seu reinado foi relativamente curto. Justiniano serviu como conselheiro de confiança ao longo do tempo, a ponto de, quando a saúde de seu tio começou a se deteriorar e ele estava próximo do fim de sua vida, Justiniano estava de fato governando o império em nome de seu tio. Em 521, ele foi promovido à posição de cônsul e mais tarde recebeu o comando do exército do Oriente. Por causa disso, sua elevação à posição de imperador em 1º de agosto do mesmo ano, 527, não foi de forma alguma inesperada. Governavam um império, Justiniano e a lei romana, mais do que apenas uma entidade política e geográfica, o Império Romano era o foco dos esforços de Justiniano para revivê-lo.
Uma perspectiva comum sobre o mundo servia como a cola que mantinha tudo unido, apesar do fato que a civilização greco-romana havia avançado muito nas décadas seguintes à conversão de Constantino ao cristianismo. O império ainda era mantido unido por um senso comum de quem era, e o sistema legal era essencial para isso. A educação de Justiniano incluía o estudo da lei, e ele começou seu reinado como imperador, conduzindo uma revisão exaustiva e sem precedentes da lei romana. Os resultados de seus esforços são agora referidos coletivamente como o Corpus Juris Civilis, que traduz literalmente para Corpo de Direito Civil. Esta compilação de escritos legais importantes foi reunida entre os anos 529 e 534 e contém o Digesto, as Institutas, as Novelas e o Código Justiniano. Triboniano, que serviu como questor de Justiniano, estava encarregado de supervisionar o processo de compilação do conhecimento necessário para construir esse corpo de literatura legal. O Código Justiniano foi o primeiro destes escritos a ser concluído depois de iniciados. A partir do início do século II em diante, isso foi usado como a base para a formulação de constituições imperiais. As constituições contidas não antecederam o governo de Adriano. Quando ele estava no poder, este trabalho foi ostensivamente escrito com a intenção de compilar um sistema legal a partir de várias tentativas anteriores, uma das quais era o sistema teodosiano. Foi posteriormente seguido pelo Digesto e depois pelas Institutas, que delineavam os conceitos legais fundamentais. Essas obras serviram como a base para a jurisprudência jurídica latina, mas as novelas foram onde a realidade política da separação entre Oriente e Ocidente ficou clara. Esta compilação de nova legislação, que remonta ao reinado de Justiniano, foi escrita em grego, que era a língua mais comumente usada em todo o Império Oriental na época. Uma vez que as reformas legais de Justiniano continuam cruciais para a maioria da prática jurídica na Europa até hoje, elas tiveram um impacto que sobreviveu a todos os seus outros esforços para restabelecer o Império. As ideias fundamentais foram preservadas no direito normando, bem como no Código Legal da Igreja Católica, conhecido como o direito canônico. Um imperador desafiou Justiniano, e as notáveis ruínas podem ser encontradas em muitos países da Europa, norte da África e Oriente Médio hoje. Essas ruínas são evidências da significância do Império Romano e do amor pelo entretenimento. Desde os teatros onde comédias e dramas eram encenados até as arenas, onde homens e animais lutavam e morriam ao som de vaias e cânticos. Tudo estava lá. As batalhas de gladiadores realizadas nos anfiteatros haviam gradualmente perdido popularidade ao longo do IV século e, eventualmente, foram proibidas. Apesar disso, as corridas de bigas no hipódromo continuaram a desfrutar de níveis massivos de popularidade que tinham por milênios. Dizem que o imperador Calígula, conhecido por sua irritabilidade, era um ávido seguidor do esporte no hipódromo de Constantinopla. Os apoiadores de Justiniano, os azuis, enfrentaram os rivais de Justiniano, os verdes. Havia uma forte conexão entre o apoio a essas equipes e outras questões sociais e políticas. As chamas da rebelião foram alimentadas no ano de 532 pela impopularidade de Justiniano e seus conselheiros, especialmente Triboniano, causada por altos impostos, além de várias outras dificuldades. A execução mal feita de vários membros de cada equipe, que haviam instigado violência vários dias antes, foi o estopim para os subsequentes confrontos violentos. Os homens fugiram do local onde estavam sendo executados e buscaram refúgio em uma igreja próxima. Eles se tornaram um ponto focal de unidade pública diante da tirania do governo imperial. Nas corridas que se seguiram, da mesma forma que os palácios palatinos em Roma se debruçavam sobre o Circo Máximo, o hipódromo de Constantinopla ficava ao lado do complexo dos palácios imperiais na cidade. Por outro lado, isso possibilitava que os membros do povo expressassem sua irritação com a situação, algo que fizeram de forma alta e veemente durante as corridas em 13 de janeiro de 532.
Em circunstâncias relatadas por Procópio no 24 Degree, capítulo da História das Guerras, os habituais cânticos de apoio partidário se transformaram em um clamor unificado por vitória. As massas ficaram violentas, incendiaram edifícios e tentaram invadir o palácio. A violência continuou por cerca de uma semana, durante a qual houve um aumento no número de pessoas pedindo a expulsão de Triboniano e até mesmo de Justiniano de seu cargo como imperador. Justiniano, segundo relatos, encontrou força na bravura de sua esposa e conseguiu se reerguer. Ele enviou generais confiáveis como Narses e Belisário, entre outros. Os apoiadores dos azuis receberam ouro de Narses. Após a dispersão de todos, Belisário e suas tropas marcharam para o hipódromo e assassinaram quem ainda estava lá. Uma semana depois, disse que mais de 30.000 manifestantes foram mortos, tornando isso uma das revoltas mais sangrentas da história de Roma. Apesar disso, o imperador Justiniano conseguiu consolidar seu lugar como a figura mais poderosa no mundo mediterrâneo. Como resultado do sangue derramado durante a revolta, a cidade foi completamente destruída, proporcionando ao imperador uma tela em branco na qual a representação arquitetônica e topográfica de seu poder logo seria erguida. Um império restaurado, Justiniano nas guerras do leste e oeste. O Império Romano sempre foi assolado pela guerra, e o reinado de Justiniano não foi exceção a esse padrão. Quando assumiu o trono, herdou de seu antecessor Justin uma campanha inacabada no Oriente, conhecida como a chamada Guerra Ibérica, embora tenha sido realmente travada contra o Reino da Ibéria, na Geórgia, e não a Península Ibérica. O conflito, que começou em 526 e durou até 527, colocou o Império Romano Oriental contra o Império Sassânida. Foi uma batalha alimentada por disputas comerciais e tributárias. Os romanos foram vitoriosos na Batalha de Túrias em 528, mas foram completamente derrotados na Batalha de Cínio em 531. A Guerra Romana foi um fracasso geral. Após a morte de Cavades, rei do Império Sassânida, Justiniano conseguiu buscar uma solução diplomática com o filho de Cavades. O pacto que foi firmado, conhecido como Paz Perpétua, exigia o retorno de todo o território conquistado por ambas as partes, bem como um pagamento único de 11.000 de ouro pelo lado romano. No entanto, o termo era um pouco inadequado para o que foi nos anos seguintes. As operações militares de Justiniano no Ocidente dariam continuidade. Deixe essas províncias sem supervisão, proporcionando a Cavade uma oportunidade simplesmente irresistível. As operações militares conduzidas pelo imperador Justiniano no Oeste ocorreram em estágios. Na fase inicial da luta, foi feita uma tentativa de retomar terras na África do Norte que foram perdidas desde que foram conquistadas pelos vândalos no século V. A deposição do rei Hilder por Geller em 530 forneceu a Justiniano uma justificativa para intervir no conflito. O imperador enviou Belisário para o continente africano, onde prevaleceu sobre os vândalos em diversos confrontos, o mais significativo ocorrendo em dezembro de 533, em Tríamo. Em 534, Geller foi levado como prisioneiro de guerra para Constantinopla e desfilou pela cidade como parte da procissão imperial, semelhante ao que fez na África do Norte. Justiniano explorou problemas dinásticos no reino ostrogótico italiano como um casus belli para a tentativa de reconquista. Mais especificamente, ele usou a usurpação de Teodato em 534 como impulso para o conflito. Em 535, a Sicília foi conquistada. Até 536, Belisário já havia conquistado Nápoles e estava avançando pela península. Roma em si foi conquistada quando as forças do Império Romano Oriental marcharam através da Pora Asinari e entraram na cidade que antes servia como capital imperial. No entanto, o conflito estava longe de terminar. As operações militares contínuas na região norte da Itália foram caracterizadas por enormes quantidades de carnificina, notadamente o saque de Mediolano, conhecida como Milão nos dias de hoje. Eventualmente, em 540, Belisário marchou seu exército até a capital do povo ostrogótico, localizada em Ravenna. Isso ocorreu pouco antes de Justiniano chamá-lo de volta para Constantinopla,
em resposta às crescentes pressões sassânidas no Oriente. Belisário foi convocado de volta ao serviço, pois Cavade violara as regras da paz perpétua e invadira o território romano em 540, sendo responsável pela destruição de cidades significativas como Antioquia, além da cobrança de tributos. Da mesma forma, os ostrogodos comandados por Totila, a partir de 540, desencadearam uma série de eventos na região, levando a confrontos contínuos. O cenário permanecia tumultuado mesmo após as conquistas e retiradas militares. Ao longo desses conflitos, Belisário teve papel central nas campanhas do Império Romano Oriental. O imperador Justiniano, enfrentando ameaças tanto no Oriente quanto no Ocidente, buscou restaurar a influência romana sobre territórios perdidos. Esse período de guerras e reconquistas sob Justiniano deixou uma marca duradoura na história do Império Romano e nas regiões afetadas por esses conflitos. Em 541, insurgiu-se contra a autoridade dos romanos orientais. Derrotou-os em Fensa em 542 e reconquistou uma parte significativa do território na região sul da Itália. Enquanto ainda estavam ocupados no Oriente, Belisário, por falta de soldados necessários, foi incapaz de recuperar com sucesso a supremacia romana oriental após ser transportado de volta para o Ocidente. Durante o curso dessa guerra, Roma foi capturada e mantida por forças adversárias em várias ocasiões. Somente quando Justiniano enviou um exército considerável sob o comando de Narses, os romanos foram capazes de derrotar os ostrogodos, primeiro na Batalha de Boag Galum e depois em Mons Lactários, em 552. Ambas as vitórias ocorreram no ano de 552. A derrota dos francos na Batalha de Calum, em 554, pôs fim à ameaça que representavam. A Itália foi trazida de volta sob a autoridade romana, embora o controle romano oriental na península nunca tenha passado de uma posição precária na melhor das hipóteses. Generais e ciúmes imperador Justiniano e Belisário. É impossível contar a história das tentativas de Justiniano de recuperar o domínio romano sobre regiões antigas sem mencionar o impacto que Belisário teve nessas tentativas. É sabido que ele incorporava as virtudes tradicionais romanas e foi nomeado um dos últimos romanos em uma extensa lista que incluía figuras como Brutus, responsável pelo assassinato de Júlio César, e Stilicho, um general vândalo romano no início do século V. Sua carreira militar foi bem-sucedida, apesar de frequentemente travada contra todas as probabilidades. Ele foi uma figura instrumental em pôr fim à agitação civil que ocorria durante os distúrbios de Naa, conduzindo posteriormente operações militares em nome do imperador tanto no Oriente quanto no Ocidente, com o objetivo de recuperar a soberania romana sobre extensas áreas que haviam sido abandonadas pelos romanos por algum tempo, incluindo as cidades de Cartago e Roma. Em 540, os ostrogodos estenderam um convite a Belisário para se sentar no trono do Império Romano Ocidental. Ele fingiu aceitar a autoridade de Justiniano, mas, ao conquistar a cidade de Ravenna, fez isso em nome de Justiniano. Apesar disso, o alicerce para a desconfiança já estava lançado. Belisário continuou a servir fielmente a Justiniano, mas as intrigas e as rivalidades entre os generais, bem como as suspeitas de Justiniano em relação a Belisário, foram fatores que permearam esse período. A história de Justiniano e Belisário é repleta de eventos dramáticos, reviravoltas e conquistas. No ano de 562, enquanto Belisário se aproximava do fim de sua vida, ele foi julgado em Constantinopla sob acusações de conspirar contra o imperador. Apesar de ser considerado culpado e condenado à prisão, o perdão imperial que o libertou tão rapidamente refletia a relação tumultuada entre os dois homens. Além disso, uma história se desenvolveu a partir desse episódio, tornando-se bastante conhecida durante a Idade Média. De acordo com essa narrativa, Belisário teria sido cegado por ordens de Justiniano e relegado à posição de um mendigo miserável, deixado a implorar pela benevolência de estranhos nas ruas de Roma. A grande maioria dos acadêmicos contemporâneos acredita que essa é uma obra de ficção, apesar de ser uma história que inspirou obras criativas ao longo da história.
destacando a brutalidade de Justiniano e a humilhação de Belisário. Isso proporcionou um tema histórico fácil e flexível para retratar a brutalidade dos reis, uma combinação perfeita. Justiniano e Teodora, não é comum que santos sejam condenados por sua promiscuidade ou encantos venais, como Edward Gibbon escreveu sobre ela. Mas a imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, não era uma mulher comum. Ela era uma figura muito poderosa e influente no Império Romano. Suas origens eram simples, nascida de pais que, segundo rumores, trabalhavam na indústria do entretenimento. Segundo a lenda, seu pai Acácio era um treinador de ursos no hipódromo, enquanto sua mãe era dançarina e atriz. Inicialmente, uma lei impedia que Justiniano se casasse com Teodora, mas Justin, seu tio, interveio para ajudar nessa questão. É possível que isso tenha poupado a vida de Justiniano diante dos tumultos da Nica. Disse que Teodora fortaleceu seu marido, dizendo-lhe que o púrpura real é a nobre trama foi feita para envergonhá-lo, a fim de fazê-lo desistir de seus planos de fugir. Essencialmente, ela estava implicando que era mais honroso perecer, servindo como imperador, do que escapar e continuar vivendo uma vida de obscuridade. No Código Legal de Justiniano, no livro 8.1, ela é mencionada como a parceira em minhas deliberações devido à sua proeminência na corte imperial. Os magníficos mosaicos na Basílica de San Vital, em Ravenna, que retratam a imperatriz observando os adoradores e destacam sua importância no império, são um excelente exemplo disso. As narrativas concorrentes da vida de Teodora apresentam desafios significativos ao tentar entender a verdadeira Teodora. Mesmo Procópios, o historiador mais prolífico que viveu durante o reinado de Justiniano, apresenta imagens da imperatriz radicalmente diferentes entre si. A representação negativa de Teodora é encontrada em seu livro História Secreta, na qual ela é retratada como tendo paixão por intrigas políticas e envolvimento sexual com vários homens, é a que perdura por mais tempo. No entanto, parece que Teodora era uma cristã devota que defendia a causa de sua fé miafisista, que ia diretamente contra as ideias de seu marido, que era Calcedônio. Como resultado direto disso, ela foi acusada de incentivar a heresia e a divisão em todo o império. Apesar disso, ela nunca vacilou em seu compromisso com suas crenças, o que parece ter se tornado mais evidente após sua morte em 548, provavelmente devido ao câncer. Os esforços de Justiniano para unir miafisitas e calcedônios de maneira harmoniosa foram atribuídos ao seu respeito pela memória de sua amada esposa. Ela também foi canonizada, tornando-se uma santa Assim como seu marido, as igrejas ortodoxas orientais foram abandonadas por Deus durante a praga de Justiniano e outros desastres nas últimas décadas do reinado de Justiniano. Grandiosos planos para a reconquista e grandeza do império foram desviados por eventos inesperados a partir do ano de 530 e continuando em frente. O império foi assolado por uma série de catástrofes que, juntas, devem ter dado a impressão de que Deus havia abandonado o reino. No início da década de 530, a região foi assolada por escuridão e escassez de alimentos devido a uma erupção vulcânica, possivelmente na Islândia. Gases venenosos foram liberados na atmosfera, privando os agricultores do Mediterrâneo e do Oriente Próximo da luz solar necessária para o crescimento de suas colheitas. Logo depois, a fome causou estragos no império e em seus territórios vizinhos. Menos de uma década depois, em 542, eclodiu a peste no império de Justiniano, espalhando-se rapidamente pela terra. Entende-se agora que essa foi uma epidemia de peste bubônica, semelhante à doença que assolou a Europa e a Ásia na Idade Média. Inúmeras pessoas em todo o império pereceram devido à pandemia. O próprio Justiniano adoeceu com a doença, mas conseguiu vencê-la por algum milagre. O Império Sassânida foi outra das terras devastadas por essa praga. No passado, o Império Romano foi afligido por vários surtos de peste, sendo o mais notável deles a peste antonina, que causou estragos durante a chamada Era Dourada do Império, sob o reinado de Marco Aurélio. Num relato que se assemelha à narrativa de Tucídides sobre a peste de Atenas no século V a.C., o historiador Procópio afirma que a doença foi reconhecida pela primeira vez em Pelúsio,
um porto no Egito controlado pelos romanos. Essa história se passa no século V a.C. e se espalhou rapidamente a partir de... Inadvertidamente contribuindo para a propagação da potencialmente fatal doença, estavam os navios de grãos provenientes do Egito para Constantinopla, alimentando a crescente população da cidade. Embora Justiniano e o Império tenham se recuperado completamente, eles não conseguiram escapar das oscilações do mundo natural. Uma década depois, em 551, a bacia do Mediterrâneo foi abalada pelo terremoto que ocorreu em Beirute. Os terremotos foram sentidos desde Alexandria até Antioquia, ao longo da costa leste do Mediterrâneo. O subsequente tsunami foi responsável pela morte de dezenas de milhares. Para que o imperador Justiniano fosse visto da mesma forma que os maiores imperadores romanos da antiguidade, ele precisava de uma capital imperial à altura de suas conquistas. A cidade de Constantinopla, em particular, testemunhou uma grande atividade de construção ao longo de seu reinado, frequentemente magnífica. A Hagia Sophia, também conhecida como Igreja da Santa Sabedoria, foi construída entre os anos 532 e 537 e é considerada o monumento mais conhecido de todos os seus feitos. A iteração anterior dessa igreja, construída no estilo ocidental, ou seja, o estilo de basílica, foi dedicada no ano 360 d.C. por Constâncio II, sucessor de Constantino o Grande. No entanto, esse edifício foi destruído durante os tumultos de Naa, proporcionando a Justiniano a oportunidade de deixar uma marca na cidade que seria lembrada por muito tempo. Isidoro de Mileto e Antêmio de Trebisonda supervisionaram a construção da maravilha arquitetônica. Quando Justiniano entrou pela primeira vez na enorme cúpula coberta do interior da igreja, diz a lenda que ele exclamou: "Salomão, eu te superei." Imediatamente depois, antes da conclusão da Catedral de Sevilha em 1520, isso ficou registrado como um marco significativo. Com o título de ser a maior catedral por cerca de 1000 anos, a reconstrução da Hagia Sophia não foi o único projeto de construção empreendido pelo imperador durante seu reinado. Além disso, ele supervisionou a construção da Igreja dos Santos Apóstolos, bem como a Igreja de São Sérgio e Baco, que eventualmente foi designada como a Pequena Hagia Sophia. Ambas essas igrejas foram construídas na década de 530 a pedido de Justiniano e Teodora. A primeira delas é considerada o local de sepultamento de vários imperadores, incluindo 2 grandes, Constantino e Teodósio, enquanto a segunda foi dedicada ao popular culto de 2 soldados romanos, Sérgio e Baco, martirizados por suas crenças cristãs durante as perseguições de Diocleciano em 303. O trabalho de construção realizado por Justiniano não se limitou à construção de edifícios religiosos na magnífica tradição imperial romana. Ele também se glorificou usando os espaços urbanos da capital imperial. Isso foi feito principalmente na cidade de Constantinopla, onde é conhecido por construir a magnífica coluna de Justiniano no Fórum Augusta, que é a praça cerimonial mais importante da cidade. Ela comemorava os sucessos do imperador no Oriente e era coroada por uma impressionante estátua dele montando um cavalo. A história secreta de Justiniano e Procópio de Cesareia, que foi o historiador mais importante de língua grega do século VI e escreveu ao longo desse período, é a principal fonte de informações sobre a vida e os tempos do imperador Justiniano. Ele escreveu a História Secreta, a História das Guerras e a História das Construções durante o tempo em que Justiniano estava no poder. Todas essas histórias cobrem o mesmo período de tempo no ano. No ano de 527, Procópios foi nomeado para o cargo de ad-deser, contador militar, para Belisário, o que o colocou nas estruturas de poder do governo imperial. Ele participou de campanhas com o grande general tanto no Oriente quanto no Ocidente, e seus destinos estavam inexoravelmente ligados por causa disso. Procópios também testemunhou as terríveis convulsões e a enorme quantidade de derramamento de sangue durante os tumultos de Nica. É bastante possível que Procópios também ocupasse um assento no Senado de Constantinopla, o que teria elevado seu status como uma figura significativa e influente na cidade. A História das Guerras, que abrange em seus 8 livros as guerras no Oriente,
A conquista da África do Norte dos Vândalos e as guerras góticas que Belisário travou na Itália ainda é considerada pelos historiadores a narrativa histórica mais importante escrita por Procópios. Suas construções é essencialmente um panegírico que enaltece o imperador Justiniano pelos diversos projetos arquitetônicos públicos que ele supervisionou e concluiu em todo o império. Ao longo de todo o texto, Justiniano é retratado como um modelo de imperador cristão, graças à construção de igrejas e à implementação de políticas que beneficiaram a população geral do império. A imagem do imperador e da corte imperial, apresentada na História Secreta, o livro pelo qual Procópios é mais conhecido, contrasta starkmente com a visão apresentada aqui. Procópios usa esse trecho para criticar Justiniano, Teodora, Belisário e Antonina, que era casada com Belisário. Belisário, sob quem Procópios serviu, é retratado como um cornudo fraco, frequentemente deliberadamente ignorante da infidelidade de sua esposa. Ele beira o demoníaco. Teodora é a personificação da luxúria desenfreada e da fria calculação. Não está muito claro o que motivou Procópios a fazer uma virada tão dramática, mas algumas pessoas acreditam que ele tinha uma estratégia de contingência em mente. Se Justiniano fosse deposto, Procópios talvez pudesse manter sua própria posição ao agradar os novos governantes. Mesmo que publicasse um texto crítico a Justiniano, essa teoria foi sugerida por algumas pessoas. Independentemente das circunstâncias, as obras de Procópios mostraram ter um apelo duradouro, servindo como fonte de inspiração para autores posteriores, como Robert Graves, que escreveu Count Belisarius em 1938. No entanto, nem uma única pessoa viva em todo o mundo romano teve a boa fortuna de escapar desse homem. Foi o julgamento que Procópios fez sobre Justiniano. Mesmo que não seja lembrado como o personagem histórico mais amado, não há debate sobre o fato de que o imperador Justiniano foi uma figura imponente no Império Romano do Oriente no século VI, e seu legado, que inclui códigos legais, arquitetura e outras realizações, ainda é sentido hoje. Embora as esperanças de uma renovatio e pax estivessem distantes no futuro, Roma já havia sido recuperada, pelo menos por enquanto. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Inscreva-se no canal se você é um entusiasta da história e nos avise sobre qual civilização ou período deveríamos falar. Assista a outro vídeo aqui.